Olá pessoal, estamos na nossa segunda videoaula da competência 2. Lembrem que a competência 2 a gente tem uma missão de construir uma atividade cultural acessível. E para justificar as escolhas deste recurso, a gente precisa ter estudado na competência 1 sobre as estratégias e os serviços de tecnologia assistiva e digital assistiva, ok? Na última videoaula, que foi a videoaula da competência 1, a videoaula 1, a gente viu alguns espaços culturais na nossa região de Pernambuco. Então, eu mostrei para vocês algumas áreas de grandes portes de espaços culturais. Mas eu preciso que você identifique na sua região quais são esses espaços culturais. Esses espaços culturais, eles podem estar nas praças, porque em algumas regiões a gente tem bustos identificando as pessoas importantes daquela região. A gente tem nas igrejas as informações que são daquela região ou informações que foram trazidas para aquela região. Isso também é considerado um espaço cultural. E você pode criar uma atividade cultural para uma pessoa com deficiência nesses espaços. Como a gente vem observando na competência 2, você precisa identificar também uma pessoa com deficiência na sua região, que você conheça ou então que seja uma pessoa conhecida de outras pessoas. O importante é que você tenha essa pessoa com deficiência e converse com ela para saber que espaços elas gostariam de visitar, por que elas não visitam, que limitações são essas. Lembram que a gente tem esses questionamentos e aí a gente precisa identificar qual é o espaço em que a gente poderia levar essa pessoa. Eu vou falar para vocês de uma ideia que eu tive de um espaço cultural acessível, de uma atividade com um amigo chamado Ivanilton. Esse meu amigo, ele é um deficiente visual. Então ele me chamou para a gente dar uma pedalada, como ele diz, né? Vamos dar uma pedalada de bike dupla? E aí eu já tinha conhecido a bike dupla, mas eu não conhecia nessa perspectiva de levar a pessoa com deficiência visual para dar um passeio nessa bike, né? Então, o que eu conhecia de bike dupla era para levar pessoas que não sabiam andar de bicicleta para conhecer outras áreas. Mas a perspectiva de levar alguém com deficiência visual trouxe para mim um novo olhar de como eu posso descrever a cidade ou a minha região para essa pessoa dando um passeio, né? Então, no início, né, era só uma ideia, era de passear pelo Marco Zero do Recife usando a bicicleta dupla. Ivanilton, ele é uma pessoa com deficiência visual e ele perdeu a visão com 12 anos. Então, ele já tinha uma coisa que a gente chama da visão, chamada imagem anterior, que é, por exemplo, se você fechar o olho agora e eu fechar o olho e eu perguntar que cor é a parede desse local que você está, você visualmente já tem essa memória da cor da parede. Então, é diferente da pessoa que não teve visão, hora nenhuma, ou seja, nasceu cega. E aí, a minha ideia dessa videoaula é passar para você a experiência que eu tive desse passeio cultural. Porque aí você pode criar e ter ideias para o seu passeio cultural com a pessoa que você escolheu aí dentro da sua região, ok? Então, eu aceitei o desafio, né, e de dar umas pedaladas com ele. Ele mora numa região chamada IPCEP. Então, para a gente ir para essa região, do IPCEP para o Recife Antigo, a gente tinha que passar por algumas barreiras de acessibilidade estrutural. Por exemplo, eu fui à casa dele, pegou a bike dupla, a gente foi já na bike, fez alguns treinos, que é importante, na parte externa, né, na rua, com ele, para poder entender sobre freio, como se freia. Quando a gente trabalha com a bike dupla, a pessoa, dependendo, a gente tem que ter uma sincronia no pedalar. Então, são coisas e técnicas que não são difíceis, que você vai aprendendo ao longo do que você vai fazendo a atividade. Enfim, são coisas que a gente vai aprendendo antes de fazer a atividade, para poder a gente não correr risco com a pessoa. E aí pegamos o metrô, e do metrô a gente foi direto para a parte central, o metrô central do Recife, e do metrô central do Recife a gente andou de bike até o Marco Zero. Hoje, na nossa região, a gente já tem as ciclofaixas que são montadas na área de domingo. A gente fez esse passeio no domingo.
E aí a gente teve que se precaver de algumas coisas, claro, a gente precisa levar sempre uma água, alguns equipamentos básicos, como aquelas bombinhas de encher pneu, e aí a gente preparou a bike antes para poder passear, né? Verificou o pneu e treino para poder andar um pouquinho com mais segurança. Então todas as partes de segurança, capacete, luva, a gente se utilizou de alguns recursos de segurança para poder ser mais tranquilo o nosso passeio. Então, no domingo, a gente fez a trajetória de bike e aí a gente pôde entender melhor sobre a importância de ter ciclovias, sinais sonoros, que são aqueles sinais ou semáforos e que avisa quando está vermelho e está verde através de sons, né? E do respeito das normas de trânsito, porque aí a gente começa a conhecer a diferença de pedalar para caminhar e dirigir carro. É bem diferente, né? Então a gente sabe que as leis do trânsito, ela prioriza primeiro o pedestre, depois a bicicleta e depois o carro e etc. Tem uma certa prioridade aí. Mas a gente também vê que não há muito respeito em relação a isso. A gente está se adaptando a essas questões. Então, colocamos a bike no metrô e aí o metrô ele tem um horário de acesso. No domingo a bike pode ser colocada no metrô porque tem muita gente fazendo esse passeio, né? A gente posiciona essa bicicleta junto da porta para poder acessibilizar a saída, certo? E aí a gente fez, no caminho a gente conheceu outras pessoas e aí fez um passeio em conjunto de bicicleta dupla, em que vocês podem localizar as informações nos slides, através das imagens que a gente fotografou. Esse passeio é considerado um passeio cultural porque a gente visitou o Marco Zero, a parte de artesanato e fez uma rota pelas ruas ali do Recife, a Rua do Bom Jesus, a Rua da Guia, e a gente saiu traçando e informando a ele onde era, os espaços culturais, como tem a Caixa Econômica Cultural e outros espaços, porque o importante para o deficiente visual é você descrever os espaços que você está passando com ele, certo? Na volta, nós também pegamos o metrô e fomos já trabalhando algumas questões de identificar se no metrô tinha as informações em braille, que é bastante importante para eles. E aí a gente identificou que no metrô tinha algumas placas e aí ele visualizou e interpretou para a gente essas placas. Isso aí foi um estímulo para vocês conhecerem que eu não só falo de acessibilidade, eu faço a acessibilidade acontecer, né? Porque é muito importante a gente criar alternativas para as pessoas com deficiência. No geral, a gente cria essas alternativas para todo mundo, porque não é só a pessoa com deficiência que anda de bike dupla, né? A pessoa que não sabe andar de bike ou de bicicleta também pode andar na bike. É necessário que a gente tenha um mundo mais acessível e que a gente melhore essas práticas de acessibilidade. Esse vídeo ele foi um estímulo para que vocês façam uma atividade cultural, seja ela de bicicleta, pode ser no bagageiro, pode ser na cadeira de rodas, mas que você identifique nessa sua trajetória, né, a parte de acessibilidade estrutural que está faltando na sua cidade e também a parte de acessibilidade comunicacional e informacional. Por exemplo, se você vai passear de bicicleta, você pode identificar que ali deveria ter uma rampa, ou então que um carro está estacionado numa rampa. Então essas coisas servem para a gente elencar, anotar e conversar com as pessoas que têm esses poderes de fazer essas estruturas melhorarem, para a gente ter um mundo muito mais acessível. Essa foi a nossa segunda aula. Obrigada, até a próxima.